Jeremias 35, eu quero ler com você os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Versículos 3 e 4. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Manassés, filho de Salum, porteiro. Só até aqui. Eu não li um versículo chave especificamente, mas eu vou ler para vocês o versículo de número 14 como versículo chave nesta tarde. Jeremias 35 e 14. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho, porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem. Que você possa meditar comigo nesta palavra, nesse trecho da Bíblia Sagrada nesta tarde. Essa é uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração e eu vou meditar, vou compartilhar com você agora. Esse texto aqui fala sobre quando o Senhor chama o profeta Jeremias para levar uma mensagem aos filhos de Judá, a tribo de Judá. E o Senhor vai usar uma situação para fazer com que os filhos de Judá pudessem entender melhor a sua mensagem. Nós sabemos que nesse período o povo de Judá estava vivendo um momento crítico da sua vida espiritual. Estavam em decadência espiritual. Eles estavam distantes do que nós poderíamos chamar o centro da vontade de Deus. E Deus queria de alguma forma chamar a atenção do seu povo. Deus queria de alguma forma despertar os filhos de Judá para que eles compreendessem clara e nitidamente o que Deus queria falar. Então o Senhor chama o profeta Jeremias e diz para ele: olha, você vai chamar os recabitas e vai encher um monte de taça de vinho. Vocês vão chamar ele numa das salas do templo. Haviam várias salas no templo em Jerusalém naquela época. Você vai encher, Jeremias, essas taças de vinho e vai chamar os recabitas, os principais dos recabitas, para tomar todo esse vinho. E o texto diz que Jeremias obedece. Jeremias definitivamente providencia o vinho, providencia as taças, e aí ele convida dos principais recabitas, alguns oficiais também, alguns responsáveis pelo templo, e leva-os para uma das salas do templo. E aí o texto diz que quando estão todos sentados e reunidos, Jeremias enche as taças de vinho e diz para eles: tomem todo esse vinho. O Senhor me mandou aqui para dizer a vocês que tomassem todo este vinho. O texto vai dizer que imediatamente os recabitas se recusam a tomar aquele vinho. E Jeremias quer saber por quê. E eles então apresentam as suas justificativas e dizem: não, a gente não pode tomar esse vinho. Por que não pode? Não, a gente não pode porque o nosso antepassado, Jonadab, né?
Jonadab, filho de Recabe, ele nos deu essas ordenanças de que nós não poderíamos beber vinho nem bebida forte, nós não poderíamos construir moradias para nós, não podíamos plantar vinha, não podíamos semear. E eles saíram elencando 9 coisas que o Jonadab havia orientado que eles não fizessem. E os recabitas vão ser taxativos e claros e vão dizer: e nós temos obedecido essa ordenança desde o nosso antepassado Jonadab. Nós, as nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas filhas, até os dias de hoje, nós não tomamos vinho, não bebemos bebida forte e não fazemos nada daquilo que nosso antepassado nos ordenou que não fizéssemos. Então, Deus usa o profeta Jeremias, depois dessa declaração dos recabitas, de que definitivamente eles não beberiam bebida forte. Então, Deus traz mais uma vez a palavra através do profeta Jeremias e se direciona para o seu povo, para os filhos de Judá, e diz: olha, os recabitas, eles obedecem às ordenanças do seu antepassado Jonadab. Só que vocês, por mais que eu tenha falado repetidamente, repetidas vezes, usando os meus profetas, usando os meus filhos, vocês não me obedecem. Vocês fazem questão de não ouvir a minha voz. Veja o que o Senhor diz através de Jeremias, versículo de número 15. O Senhor diz: eu enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, e eles lhes diziam que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Eu penso que esse texto é muito claro. E a gente não precisa ficar fazendo muitos arrudeios para que você entenda o que Deus quer falar. Observe que Deus chamou um grupo que não era dos seus. Deus chamou Deus chamou pessoas que não eram dos judeus, não era da tribo de Judá, não era dos israelitas. O Senhor chama os recabitas para dar uma lição e um exemplo em Judá. Os recabitas eram parentes, eram descendentes de um cunhado de Moisés, de uma das mulheres de Moisés. Então, eles não eram da linhagem de Israel, eles não eram hebreus, eles não eram judeus. Mas Deus usa o exemplo de pessoas de fora da nação para provar, para mostrar que eles obedeciam cabalmente às orientações de quem havia lhes ordenado. Embora Recabe, ele era um fiel seguidor de Jeová, né? A história vai dizer isso. Só que os filhos de Judá insistiam em não ouvir a voz de Deus. Os filhos de Judá insistiam em não fazer o que Deus ordenava. Os filhos de Judá insistiam em não obedecer à voz de Deus. E sabe o que eu acho engraçado? A Bíblia vai dizer que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Tem pessoas aí fora que quando fazem seus votos, que quando se comprometem com seus deuses, presta atenção, são pessoas que seguem fielmente cada orientação. Seguem, assim como os recabitas, seguem fielmente cada determinação, cada ordenança. E nós nos dizemos servos do Deus vivo, nos dizemos servos do único Deus, nos dizemos servos dos deuses, e muitas vezes nós não obedecemos a Deus. Quem sabe você acha que isso que eu estou falando é um absurdo. Mas eu vou te dar exemplos simples
de que como nós somos tendenciosos como cristãos a obedecer mais aos homens do que ao próprio Deus. Muitas vezes as pessoas que nós chamamos de filhos das trevas, elas são mais cumpridoras de determinadas leis ou de determinadas regras do que nós que nos dizemos servos de Deus. Infelizmente é assim. Eu vou te dar exemplos bem simples para você entender. Eu já recebi aqui vários pedidos de oração de mulheres que pedindo para Jesus salvar e libertar o seu marido. Por quê, irmã? Porque o meu marido, ele não é evangélico, ele não gosta de crente, e eu aceitei a Jesus e ele não permite que eu vá à igreja. E eu até perguntei a uma das irmãs, e você não vai porque seu marido não permite? Ela disse, não, eu não vou, porque ele não gosta de crente. E se eu for para a igreja, se eu me declarar cristã, se eu servir a Deus, ele é capaz de deixar o casamento, ele é capaz de me abandonar. Observe que tem mulheres que, eu estou falando em relação à fé, estou falando em relação à salvação. Existem mulheres que temem o relacionamento com o marido acabar, mas não temem o relacionamento com Deus chegar ao fim. Tem mulheres que temem que o seu casamento chegue ao final do que declarar que querem seguir a Jesus de verdade, do que declarar que preferem ficar com Jesus. Jesus, uma certa vez, dando um ensinamento, Jesus disse assim, aquele que amar mais ao pai ou à mãe do que a mim, este não é digno de mim. Aquele que amar mais o marido ou a esposa mais do que a mim, esse não é digno de mim. Jesus estava dizendo, se as pessoas não tiverem condições de me declarar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Mas nós preferimos obedecer ao homem que não traz salvação para nós, do que obedecer a Deus, do que sermos fiéis a Jesus. Sabe que algumas vezes, como funcionários, lá no seu trabalho, o patrão chega e diz assim, olha, tal feriado todo mundo vai trabalhar. Você fica meio contrariado, porque você já tinha feito planos de descansar no feriado, de visitar alguém que você goste no feriado, de viajar. Oba, feriado prolongado. Só que o patrão disse assim, você vai ter que trabalhar no próximo feriado. Você, contrariado, vai, com medo de perder o emprego, mas você vai. Vai porque está com medo de perder o emprego. Mesmo não gostando, mesmo não concordando, você vai trabalhar. Porque, infelizmente, nós somos mais propensos a obedecer a homens do que obedecer a Deus. Muitas vezes no seu trabalho o patrão pede para você fazer coisas que estão fora da vontade do Senhor. Muitas vezes o patrão pede para você fazer coisas que nem condiz com a sua fé, mas muitos se curvam, muitos se dobram. Por quê? Porque tem medo de perder o emprego. Porque tem medo de ser demitido. Aí prefere obedecer aos homens do que obedecer a Deus. Foi isso que o Senhor estava dizendo para Judá. Olha, os recabitas, que não são do meu povo, não são da minha nação escolhida, eles cumprem fielmente o que Jonadab disse. Fielmente, olha quantos anos Jonadab deu essa orientação, mas eles são fiéis. Veja que eles foram taxativos e disseram, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos fazem isso, não tomam vinho de jeito nenhum. Até os dias de hoje, nunca tomamos vinho. Mas nós, como cristãos, muitas vezes negamos a nossa fé através das nossas práticas. Negamos a nossa fé porque não conseguimos obedecer a Deus no mínimo que seja. O salmista Davi, se expressando uma vez, ele disse, o Senhor me disse, busca a minha face. E eu disse, a tua face eu buscarei, Senhor. Só que eu não busquei. Muitas vezes o que Deus quer de mim, de você, é tão pouco. Mas você consegue se dobrar diante dos apelos desse mundo, mas não se dobra diante da vontade de Deus. Muitas vezes Deus quer apenas que você ore mais. Deus quer que você se consagre mais. Deus quer que você leia mais a Bíblia. Deus quer que você caminhe mais para a casa do Senhor. Tem pessoas que preferem se dobrar diante do pecado
E essas pessoas conseguem dormir a noite inteira depois de ter pecado contra Deus. Mas não conseguem deixar de dormir quando o Senhor diz assim: ore mais, busque mais a minha presença, mate mais a sua carne, me obedeça. Tem pessoas que não perdem o sono por ouvir Deus dizendo assim: não vá, não peque, não ceda, não se curve, não se dobre. Mas tem pessoas que conseguem perder o sono para pecar. Perder o sono para passar a noite nas redes sociais fazendo o que não agrada a Deus. Perder o sono para ficar conversando com quem não deve, falando o que não deve. E o Senhor está chamando sua atenção e a minha atenção nessa tarde. E está dizendo para mim, a começar para mim: Jaqueline, eu quero ver a sua disposição em me obedecer. Porque quando você tem um problema, você sabe correr para o altar. Quando você tem uma dor, você sabe correr para o altar. Quando você é submetido a um sofrimento, você corre para o altar. Eu quero que você corra para o altar para me obedecer. Eu quero que você corra para o altar pedindo a mim graça para ser cumpridora da minha palavra. Eu quero que você seja um exemplo para este mundo. Eu quero que você seja luz no meio das trevas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem gente que tem muita facilidade em obedecer o pai e a mãe. E claro que deve obedecer. A Bíblia manda a gente honrar o pai e a mãe. É o primeiro mandamento com promessa: para que te vá bem e os teus dias se prolonguem na terra. Só que muitas vezes o pai e a mãe, a gente tem que obedecer o pai e a mãe no Senhor. Tem pessoas que obedecem absurdos do pai e da mãe, né? Tem gente que obedece absurdos dos filhos, mas não tem coragem de obedecer à voz de Deus. O mínimo que Deus pede não tem condições de ser obedecido. É com você que o Senhor está falando. É com você que o Senhor está falando nessa tarde. Eu quero que você me obedeça. Quer ser abençoado? O Senhor disse: olha, se vocês fizessem isso, eu lhes daria a terra que eu prometi a vocês e aos vossos descendentes. Só que vocês insistem em não me ouvir. Vocês insistem em não me obedecer. Vocês insistem em não cumprir as minhas ordenanças. A Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Não adianta você fazer vigílias, você jejuar, se você não tiver disposição para obedecer a Deus. O Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. Quando fizemos a campanha aqui, muita gente dizendo, até pessoas afastadas: irmã, eu posso participar da campanha para Deus abrir uma porta de emprego para mim? Tem gente que prefere sacrificar do que obedecer. O que o Senhor quer de você para te abençoar, para que você coma o melhor dessa terra, para que você herde a terra que Deus te prometeu, para que você coma do maná, para que você herde uma terra que mana leite e mel, é apenas obediência. É só isso que Deus quer de mim e de você. E as bênçãos vão correr atrás de você. A palavra do Senhor para nós nessa tarde é: obedeça. Obedeça. Não sacrifique, obedeça.